Unaí, são 12h02. Atenção, ouvintes, está no ar Veredas Notícias. Credibilidade e responsabilidade na hora de informar. Veredas Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho do ano de 2024. Vamos então conferir os destaques desta edição. Gerente Regional de Saúde de Unaí fala sobre a cobertura vacinal contra a febre amarela aqui na região noroeste. Reviravolta no caso da vereadora Nair Dayana, do PSDB, aqui de Unaí. Ministério Público apresentou apelação contra a sentença da Justiça que absolvia a parlamentar. Com previsão de aumento da temperatura, bombeiros militares alertam para a prevenção aos incêndios florestais que podem ser evitados. Começa amanhã a campanha de vacinação de cães e gatos na zona urbana aqui de Unaí. Na patrulha da cidade, Polícia Militar atende solicitação de perturbação de sossego, motorista acaba preso, comprimidos suspeitos são apreendidos e caminhonete é removida ao pátio credenciado. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Veredas Notícias. Oferecimento Regente Hotel, o hotel da nossa cidade, CDI, o maior centro de diagnóstico por imagem da região noroeste, com unidades em Unaí e Buritis. Rinodê, produtos que fazem toda a diferença na sua vida. Premoldados Rio Preto, tudo em premoldados, manilhas, blocos de concreto, pisos intertravados, pingadeiras e muito mais. 3676-3906 e 99993-3906. E Hospital Santa Mônica. Atenção para o comunicado do Hospital Santa Mônica, que já está funcionando a assistência cardiológica 24 horas com UTI e hemodinâmica. Doenças do coração e assistência 24 horas é com o Hospital Santa Mônica. Telefones 3677-9700, 3676-1229 e o 99961-6606. As notícias mais importantes do seu dia você acompanha a partir de agora aqui no Veredas Notícias. Veredas Notícias, tempo e temperatura. Começamos esta edição atualizando as condições do tempo. Unaí com temperatura já de 28 graus aqui na rua Calixto Martins de Melo. A mínima na madrugada 15 graus, a máxima para hoje 30 graus. A cidade de Arinos também com temperatura em elevação. Neste momento, na capital do Baru, temos 28 graus e 4 décimos. A mínima na madrugada em Arinos, 15 graus. E a máxima para hoje, 30 graus. Neste momento, 42% do índice de umidade relativa do ar em Arinos. Aqui na cidade de Unaí, esse índice também é de 42%. Sejam bem-vindos, estamos em rede pelo Sistema Veredas de Comunicação. Em Unaí, 98,1, em Arinos, 96,7. Estamos ao vivo também pelo site radioveredas.com.br, também pelo aplicativo Veredas e ainda no Instagram 98FM_Unaí. A partir de agora, em todas as nossas plataformas digitais, ao vivo e também em live, você acompanha o Veredas Notícias. Agora 12 horas e 7 minutos, a partir de agora a gente não para mais, até 12 horas e 30 minutos, as notícias que mais interessam aqui em Unaí e na região noroeste você acompanha em primeira mão.
Começamos esta edição retomando um tema noticiado na edição de ontem, terça-feira, dia 30, em que informamos sobre um dado preocupante, o de que mais de 33 mil crianças, o que representa 71% deste público-alvo, ainda não foram vacinados contra a febre amarela aqui em Minas Gerais. Apenas 29% desse público já recebeu a vacina, número bem abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais alerta para a alta taxa de mortalidade que pode chegar à metade de 2 pacientes infectados. Aqui em Unai e na região noroeste, este trabalho de incentivar a vacinação contra a febre amarela é da Gerência Regional de Saúde. Dados atualizados, a regional de Unai tem pouco mais de 82% do público-alvo vacinado contra a doença. Ouvimos José Juliano, gerente regional de saúde. Ele fala sobre a importância de atualizar o cartão de vacina e também da vacinação contra a febre amarela. Frank, queria agradecer primeiramente o convite de falar hoje da importância da vacinação contra a febre amarela. É uma doença grave, é uma doença sempre está na vigilância epidemiológica para evitar que novos casos acometa a população. A vacinação contra a febre amarela está disponível em todas as unidades de saúde dos 12 municípios que compõem a unidade regional de saúde. Ela é preconizada para crianças a partir dos 9 meses de idade até os 59 anos de vida. Então, nesse quesito, eu chamo a atenção dos pais, observar o cartão de vacina dos seus filhos, se está atualizado, bem como observar também os cartões de vacina dos pais, porque já estão na faixa etária de 59 anos. Esse é um quesito que nós devemos, todos nós, cuidar para que o nosso cartão de vacinas estão em dias, que nem somente pela febre amarela, mas também das outras doenças. É muito importante a gente salientar, Frank, que em 2017 nós tivemos 2 casos de febre amarela notificados em nossa região, sendo um residente no município de Paracatu e outro residente no município de Unai. Então isso traz alerta também para a nossa região, que nós já tivemos casos aqui na região. Graças a Deus nós temos aí alguns anos sem nenhuma notificação de casos. Outro alerta que eu quero trazer, que traz essa preocupação, Frank, é que no ano de 2022 nós tivemos 77,83% da população preconizada que receberam o imunizante. Em 2023, aumentou um pouco, 84,66% da população preconizada com cartão em dias, ou seja, vacinada. E no primeiro semestre de 2024, estamos aí com um percentual de 82,69%. Porém, o preconizado para o Ministério da Saúde, para que nós tenhamos uma segurança que essa doença não acomete as pessoas, é uma cobertura de 95% da população. Então, vale a pena a gente trazer essa informação aqui na rádio, que é um meio de comunicação que chega o maior número de pessoas, aqueles que moram na zona rural, na zona urbana, para olhar os seus cartões de vacina. Mas também não poderia deixar de solicitar à população, principalmente quem mora na zona rural, que ao encontrar o macaco morto, que é o principal alerta que nós temos de existência de febre amarela silvestre. Então, encontrou um macaco morto, procura o agente comunitário de saúde ou procura direto a Secretaria Municipal de Saúde, o pessoal da epidemiologia, onde vai coletar esse animal para enviar para a FUNED para análise, para verificar se ele já foi acometido com a febre amarela, porque nós tenhamos que proteger a população, ou seja, se identificar que o animal foi morto por febre amarela, imediatamente nós temos que fazer o cerco naquela região, vacinando as pessoas, visitando de casa em casa e reforçar a observação desses animais silvestres. Então é muito importante que toda a população contribua para que nós possamos não ter
novamente casos de febre amarela na região, tanto em observação aos cartões de vacina, levando as crianças e as pessoas já com autonomia de idade procurar as unidades de saúde, mas também essa observação desses animais em casos de morte de animais na zona rural. Mais uma vez, Frank, eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do Jornal da Rádio Veredas, trazendo informação de relevância à saúde pública. Obrigado, Frank, e boa tarde a todos que nos ouvem neste momento. Muito obrigado. No Veredas Notícias, política. Agora são 12h13 no horário de Brasília. Bom, vamos falar de política. É que teve reviravolta no caso da vereadora Nair Dayana, do PSDB, aqui de Unai. Em matéria publicada nesta terça-feira, dia 30, pelo portal Iluminar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou uma apelação contra a sentença absolvitória em caso que envolve a vereadora e a assessora Alane Rocha de Oliveira. A apelação foi formalizada com base no artigo 416 do Código Processo Penal, visando a revisão da decisão e a condenação das réis. Segundo a denúncia do Ministério Público, Nair Dayana Xavier, enquanto vereadora do município de Unai, desviou R$ 17.309,67 do erário municipal entre 26 de junho de 2021 a 2 de maio de 2023. Ainda conforme a denúncia, Nair Dayana Xavier também foi responsável por um esquema de, abre aspas, rachadinha, fecha aspas, forçando suas assessoras a devolverem parte de seus salários. Além disso, foi apurado que em 11 de setembro de 2023, Alane Rocha de Oliveira adulterou uma nota fiscal para permitir que Nair Dayana recebesse uma diária indevida da Câmara Municipal de Unai. A apelação protocolada pelo promotor de justiça Lucas Daniel Duarte de Souza solicita que a sentença absolvitória que absolveu seja revista e que Nair Dayane e Alane Rocha sejam condenadas pelos crimes de peculato, falsificação de documento, ameaça e falso testemunho. Além disso, o Ministério Público pede a condenação das réis e a reparação dos danos causados e a suspensão dos direitos políticos após o trânsito em julgado da sentença. Então, é a novidade neste caso que envolve a vereadora Nair Dayana aqui da cidade de Unai. Os microfones da Rádio Veredas estão à disposição da defesa da vereadora e da própria parlamentar, caso queira se manifestar a respeito dessa ação novamente movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Agora 12h15 pelo horário de Brasília. Estamos entrando no período mais crítico da estiagem do ano de 2024, o que requer mais cuidados com o manejo da vegetação. Com previsão de aumento da temperatura, bombeiros militares alertam para a prevenção aos incêndios florestais que podem ser evitados. Estou recebendo ao vivo o Tenente Bombeiro Militar Martins, comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Unai, e com ele vamos entender melhor como superarmos esse período sem maiores consequências sobre possíveis queimadas e incêndios florestais aqui não somente em Unai, mas nos 12 municípios que compõem a regional atendida pelos bombeiros militares da 2ª Companhia aqui da cidade de Unai. Tenente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Frank, amigos da Rádio Veredas, todos os ouvintes aí que nos acompanham. Então é um prazer, uma honra estar aqui explanando um pouquinho sobre a parte preventiva aí, que envolve o período de estiagem, que é uma época do ano que muito nos preocupam. Não somente aqui no Noroeste, como em outras regiões do estado, como no Norte de Minas, que é uma região bastante
né, seca. A gente está com ocorrências em andamento, já entrando aí para o 13º dia de operação. Então nós já estamos tendo problemas em algumas regiões do estado. Então aqui não é diferente. Então é uma área que tem uma vegetação muito vasta, muitos municípios. Então a gente orienta aí o pessoal a estar seguindo os itens preventivos aí emanados aí pelo Corpo de Bombeiros, pelo IEF e os órgãos aí de defesa da parte preventiva do meio ambiente estadual. Agora, Tenente Martins, já vimos que alguns focos de incêndios aqui na nossa cidade, de modo específico, na nossa Serra do Taquaril, a gente sempre toca, sempre quando chega esse período do ano, eu sempre abordo esse assunto, porque é sempre muito comum, infelizmente, já se tornou algo assim comum, o que não deveria ser, a gente perceber focos de queimadas, de incêndio na nossa Serra do Taquaril. Mas o combate, ele é permanente por parte da corporação. Isso, Frank. Então a gente orienta o pessoal a tentar aquela cultura antiga de limpar a vegetação com fogo, sem os cuidados devidos. Então todo ano aquela mesma história. Então o Corpo de Bombeiros ele tem aí equipes à disposição, nós aumentamos o efetivo, recebemos aí 3 novos soldados que irá contribuir para a gente estar chegando nesses locais com maior brevidade. Então os incêndios eles ocorrem, a gente faz vistorias anuais, né, preventivas. Então só nesse semestre já foram 527 vistorias pegando aí lote vagos. A gente repassa essas informações aí para a prefeitura para estar acionando o proprietário para que ele limpe aquele terreno, para que aquela vegetação não incorra no sinistro. O incêndio ele tem sempre um início, ele tem sempre ali um causador, né? Seja o fator climático, muitos dizem que, por exemplo, a Serra do Taquaril às vezes pega fogo porque o sol foi muito forte lá num caco de vidro, no espelho, e aí acaba provocando esse incêndio. Mas também tem aquela causa provocada. O cidadão faz uma queimada e acha que vai conseguir controlá-la, ela acaba fugindo de controle, e uma fuligem que às vezes vem ainda com a faísca, cai na Serra do Taquaril, que está seca, a vegetação está seca, e ali começa novamente uma queimada. Isso, então, foi bom você falar sobre esse assunto aí. A gente vale lembrar que nós temos uma legislação vigente no país. Então nós temos a Lei 9.605, ela é de 1998, ela fala sobre os crimes ambientais. Então, aqueles que ainda insistem em colocar fogo, atear fogo, de maneira proposital, não sei qual que é o objetivo daquele, se é para realmente queimar aquela vegetação, então ele está incorrendo em crime. Caso aquela pessoa seja flagrada incorrendo nessa ação, ela será conduzida para uma delegacia. O exemplo de que pode fugir do controle, nós tivemos há 2, 3 anos na região de Arinos, inclusive um colega militar do senhor acabou sendo vítima, né, deste incêndio, ele acabou perdendo a vida, mas, enfim, uma queimada não dá-se, pode-se prever ela com o trabalho acionando os bombeiros. Existe também uma forma de fazer isso, né? Isso, Frank. Dá para orientar, por exemplo, se vou fazer uma queimada na minha propriedade, eu posso acionar os bombeiros para me ajudar a evitar com que isto, de repente, fuja do controle? Dá para fazer? Então, Frank, com relação a essas orientações, é interessante estar acionando o IEF, que é o órgão responsável até para estar orientando. Ele já desenvolve essas ações preventivas durante todo o ano. Então, como você falou, em 2021, nós tivemos 145 atendimentos de incêndios. Então, aquela região lá foi a região do Chico Mendes, é uma região que sofreu muito com as queimadas. Então, nós tivemos o desprazer em perder um colega. Exato. Né, ele veio a óbito no local, né, vítima de parada cardiorrespiratória. Ao desgaste, foram vários dias de combate. Provocada pela fumaça também. Isso. E agora, tenente, nós estamos mais uma vez em eminência, já como disse, alguns focos já foram percebidos aqui na Serra do Taquaril, mas o senhor tem trabalhado aí na região. Outro dia mesmo eu dei nota aqui de que foi feito um trabalho preventivo em Serra das Araras para a população local. O senhor vai estar em deslocamento novamente para aquela região nos próximos dias. O cidadão, o que ele deve fazer? Primeiro, por exemplo, eu costumo citar o exemplo daquele que gosta de varrer a porta da casa e levar aquela folhagem seca para um lote vago, ir lá colocar fogo, queimar.
não é um procedimento correto. Então, Frank, aquela cultura ainda de limpar com fogo. Fugiu do controle, aí vai ter que acionar os órgãos competentes. Como você falou aí, então é interessante frisar que em 26 de janeiro deste ano foi aprovado o decreto da Força Tarefa Prévio Incêndio, que é o decreto 48767. Ele atribui ao Corpo de Bombeiros aí a coordenação dos combates nas unidades de conservação estadual. Então, na área de articulação nossa, na área de articulação nossa, nós temos aí 3 reservas. Então, nós temos o Parque Estadual da Serra das Araras, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, também lá em Chapada Gaúcha, e o Parque Estadual de Sagarana, aqui na região de Arinos. Esse onde aconteceu esse lamentável óbito, né? Isso. Aí o que o Corpo de Bombeiros está fazendo em parceria com o IEF? A gente está contratando brigadistas florestais, então nós já finalizamos aí a parte do certame, então já teve a aplicação do teste de aptidão física, e já teve a parte de contratação, conferência de documentos, e agora eles já estão sendo treinados. O pessoal lá do Parque de Sagarana já foram treinados, já estão em condições de atuar no parque. Então, o princípio de incêndio, a parte de orientação da população do entorno ali, das unidades, já está sendo realizada. E domingo a gente está deslocando lá para a região de Chapada Gaúcha para estar finalizando esse treinamento daquele pessoal contratado. São 20 profissionais que estão sendo contratados de forma temporária, então seria aí para esse período crítico, para estar reforçando essa ação. Tenente, o senhor falou dos números deste ano dos atendimentos. O senhor por gentileza, eu gostaria que o senhor repetisse esses números deste ano dos atendimentos dos bombeiros, até para que a população tenha dimensão do quanto essa questão é muito delicada. Lidar com fogo, vegetação seca, queimar vegetação em lotes vagos. Isso tudo é muito perigoso. Então, Frank, a gente fica assim, né? Quando ocorre um incidente, a gente já tem um transtorno, né? Que a fuligem, a fumaça incomoda a população, às vezes próximo à escola, creche. Então a gente causa um dano ambiental que vai afetar muitas pessoas. Então em 2021 foram 145 incêndios, atendimentos. Em 2022 foram 68, deu uma reduzida. Né? 2023 foram 80 atendimentos e somente esse semestre já foram 48. Então está aumentando assim gradativamente. Tenente, que recado o senhor deixa então para a população, não só de Unai, mas dos 12 municípios que é a área de atuação dos bombeiros militares? Então, Frank, a primeira orientação é aqueles proprietários que possuem aí terrenos, deixar sempre a vegetação baixa, então tá ali fazendo a limpeza do terreno. Caso algum proprietário, né, tenha algum vizinho que insiste ainda em deixar aquele lote com a vegetação alta, pode estar acionando o Corpo de Bombeiros ou vá direto à prefeitura para estar denunciando esse fato. Porque com a vegetação alta, com oxigênio, tempo seco, fica faltando somente o agente ígneo para que haja um incêndio. E é muito comum isso daí. Tendo a combustão, vai embora. Aí o fogo pode fugir do controle, como a gente vê todo ano. Tenente, muito obrigado pela sua presença. Sei que, né, em razão do número do efetivo, acaba se tornando uma correria ainda maior no dia a dia, mas aqui a gente só tem a agradecer ao trabalho realizado pelos bombeiros militares. Hoje, quando se liga no 93, cai lá em Uberlândia. É rápido esse contato aqui com vocês, não? Então, Frank, essa está em fase experimental, porém já recebeu essa informação que vai centralizar mesmo em Uberlândia. Está consolidando, né? Está consolidando, então a triagem vai ser em Uberlândia. Algumas ligações ainda estão caindo aqui em Unai, mas a maioria é em Uberlândia. De lá faz o despacho e encaminha para a gente. Demora um pouquinho mais, porque as pessoas, às vezes, Frank, elas não querem repassar o endereço certinho. Porque no sistema, quando vai deslocar uma equipe, uma viatura, a gente precisa do endereço para o sistema, que a gente chama o sistema CAD. Eu preciso catalogar aquele endereço para a viatura estar deslocando, porque vai gerar um boletim de ocorrência, até para respaldo da equipe e do pessoal que precisar de uma cópia desse boletim de ocorrência posteriormente, seja para ações judiciais ou outros fatos aí de seguro, etc. Agora, no caso, eu me coloco na seguinte condição: nós temos uma área que é do 38, né, Código de Área 38, que atinge lá, por exemplo, Montes Claros, né? É uma área extensa, quer dizer, o cidadão que solicita um atendimento dos bombeiros tem que ficar atento a essas informações para que o atendimento seja o mais rápido possível. Isso, então atentar para esse detalhe, como a gente está falando aí de áreas de cobertura
com torres diferentes, então já identificar, você está falando de qual local, eu falo, e falar de onde está falando, qual cidade. Eu estou falando de Buritis, para a pessoa saber qual bombeiro que vai atender aquela ocorrência. Então a gente tem aqui 12, a gente cobre 12 cidades. Ok, tenente, muito obrigado. Obrigado também aqui a soldado Noemi, né? Que recentemente integrou a 2ª Companhia de Bombeiros Militares de Unai, vinda de Belo Horizonte. Seja bem-vinda. E aqui tem um ditado popular que vale, viu? Bebeu água do Rio Preto, é por aqui que fica, viu? Seja bem-vinda. Tenente Martins, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Ok, Frank, estamos à disposição. Agradecer e parabenizar vocês aí da imprensa que fazem esse trabalho aí de divulgação, que através da informação que o pessoal vai saber e vai adotar as medidas preventivas, igual eu costumo falar sempre, né, Frank? O conhecimento liberta. Muito bem, ouvimos aqui o Tenente Martins, ele que é o comandante do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Bombeiros Militares aqui da cidade de Unai. Vou liberá-los porque o trabalho os esperam, né? Um abraço para os senhores. Ok, obrigado. Agora 12 horas e 28 minutos, meio-dia, 28 minutos pelo horário de Brasília. Bom, começa amanhã, dia 1º de agosto, a campanha de vacinação de cães e gatos na zona urbana de Unai. Sobre o assunto, nós ouvimos Ellen Costa, ela é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, que dá mais detalhes sobre a vacinação dos animais, portanto, tendo início programado para amanhã aqui na cidade de Unai. Próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, nós das zoonoses estaremos, iniciando a campanha de vacinação antirrábica na zona urbana. Essa vacinação é para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. O reforço, ele é anual, uma vez ao ano. Então, eu peço para os tutores para que levem, o cartão de vacina antigo. As fêmeas gestantes que estão amamentando, elas podem ser vacinadas também. E é importante que o animal esteja saudável para receber a vacina, para evitar complicação. O tutor, ele deve levar um documento oficial com foto, ser maior de 18 anos. A contenção do animal é de responsabilidade, do proprietário. Os cães, faz-se obrigatório também o uso da focinheira, para vacinar. A gente pede que o tutor já leve o animal com a focinheira. Os animais também devem estar, ou com a guia de transporte ou uma caixa. Os tutores de gatos, a gente pede também que leve uma toalha para fazer uma possível contenção no animal, caso no momento da vacina ele esteja agressivo. A coordenadora do Centro de Zoonoses também explicou sobre os dias da vacinação e antecipou que a vacinação de cães e gatos será realizada no mês de setembro na zona rural do município de Unai. A vacinação ocorrerá nas quintas-feiras dos dias 1º, 8, 15, 22 e 29. E também faremos vacinação em 2 sábados, em pontos estratégicos. Também a vacinação na zona rural, eu quero deixar já aqui informado, que acontecerá no mês de setembro. Então, a vacinação na zona urbana agora em agosto e a vacinação na zona rural em setembro. Posteriormente, estarei, divulgando as datas e os horários da vacinação. Muito obrigado, Ellen Costa, coordenadora do Centro de Zoonoses de Unai, alertando então para o início da campanha de cães e gatos a partir de amanhã aqui em Unai. Agora vamos aos destaques da área policial. No Veredas Notícias, polícia. Os últimos destaques policiais de Unai e região. E agora na patrulha da cidade aconteceu aqui em Unai. Polícia Militar atendeu solicitação de perturbação de sossego, motorista acabou preso, comprimidos suspeitos foram apreendidos e caminhonete foi removida ao pátio credenciado. Vamos a essa ocorrência que deu bastante trabalho à Polícia Militar no dia de ontem. As informações com o Sargento Adelton. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Frank Adamo e ouvintes do Veredas Notícias.
Bem, Frank, apresenta agora o resumo das ocorrências policiais de destaque que foram registradas nas últimas horas em Unai e região. Em Cabeceira Grande, no dia 30 de julho, por volta das 10h30 da noite, os policiais militares, durante o patrulhamento preventivo pelo bairro Palmital de Minas, flagraram um motorista praticando direção perigosa, efetuando uma manobra popularmente conhecida como cavalo de pau. Imediatamente, o motorista de 18 anos foi abordado. Durante a fiscalização, ficou constatado que ele não era habilitado. Diante dos fatos, o jovem foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil. O carro foi removido ao pátio credenciado e foram feitas 2 notificações de trânsito pelas irregularidades constatadas. Em Unai, também no dia 30 de julho, por volta das 3 horas da tarde, os policiais militares receberam diversas ligações via número de emergência 190 de populares que relataram que uma caminhonete estava com som automotivo muito alto circulando pela área central da cidade, perturbando o sossego. Com base nessas informações, os operadores do sistema de câmeras Olho Vivo flagraram o veículo transitando pela rua Celina Lisboa Frederico, ainda no centro da cidade. Os policiais abordaram os ocupantes da caminhonete, 2 homens de 29 e 32 anos. Após uma busca no interior do veículo, foram localizados em cima do banco do passageiro 2 frascos contendo um total de 22 comprimidos de substância semelhante à anfetamina. Ainda durante a fiscalização, constatou-se que o veículo estava com as características alteradas, a suspensão e o tamanho da roda. Diante da situação, o motorista de 32 anos foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os comprimidos que foram apreendidos. A caminhonete foi removida ao pátio credenciado e foi feita uma notificação de trânsito pela irregularidade constatada. Bem, franqueado, estas as informações policiais das últimas horas. A você e a todos os ouvintes, uma boa tarde. Muito obrigado, Sargento Adelton, pelas informações da área policial. E assim estamos finalizando esta edição do Veredas Notícias, que vai estar de volta amanhã, 12 horas em ponto. Outras notícias logo mais, 17 horas no Repórter Veredas. A todos uma boa tarde e até lá. Final de mais um Veredas Notícias. Participe você também. Entre em contato 3676-1490 ou jornalismo@radioveredas.com.br.